Daniel 3, a partir do versículo 14. Essa foi uma palavra que o Senhor bramou no meu coração e revelou dentro da minha alma para a amada igreja nessa noite. E o Senhor, a cada dia, Ele só foi testificando essa palavra através de bocas e pessoas. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Glórias a Deus. Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, está aí disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá os livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Somente até aqui, igreja. Pai, Senhor nosso Deus, nós queremos nessa noite engrandecer e te glorificar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui como um vaso na tua presença. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui para fazer a sua vontade. Senhor, tu sabes e conheces o coração da tua serva. Senhor, tu sabes o quanto eu sou pequena na tua presença, mas que nessa noite a sua vontade seja feita. Senhor, manifesta sobre os teus filhos a tua graça. Senhor, nessa noite que a palavra ela vai de encontro a corações que aqui estão. Que nessa noite cada um seja testificado através da tua presença e da tua glória. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, essa é a palavra que tem poder e autoridade. Essa é a palavra que traz vida, palavra que restaura, palavra que tem poder para mudar situações, palavra que tem poder para testificar a sua glória, Pai. Nós cremos na tua verdade. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque cremos na tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, essa serva, derrama da sua glória. Fala com a minha boca, usa os meus lábios. Oh, Senhor Jesus, derrama sobre a tua igreja o seu querer nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só para que a gente possamos entender, essa passagem é muito conhecida, creio que muitos aqui conhecem, quando esses homens a qual lemos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram recrutados pelo rei. E na verdade os seus nomes, antes de serem recrutados, era Ananias, que significa Deus foi gracioso comigo, Misael, quem é como Deus, e Azarias, a quem Deus ajudou, ou Deus é a minha força. Então esses homens, eles foram recrutados pelo rei, levados à Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro. O rei, ele faz uma imagem que no texto vai dizer que media 27 de altura e 2,7 de largura.
Então o rei, ao fazer essa imagem, ele manda ajuntar todos os povos, ele manda ajuntar ali todas as autoridades daquele reino, todas as pessoas de importância, todas as línguas, para a consagração daquela imagem a qual o rei tinha levantado naquele lugar. E então o rei, ele manda chamar todos e reunir todos lá em Durá, no campo de Durá, na província da Babilônia, onde aquela imagem ela vai ser consagrada. E naquele momento o arauto ele começa a apregoar em alta voz aquele povo que ali estava. E o arauto quer dizer aquele que defende uma ideia. Ali ele começa a falar e apregoar. E naquele exato momento um decreto vai ser levantado para que todo o povo que ali estava, ao ouvir os sons da trombeta, o som do pífaro, da harpa, todos os sons juntos tocando, teria que se prostrar e adorar aquela imagem que ali foi levantado por aquele rei. E ai daquele que não se prostrasse, porque seria jogado na fornalha e no fogo ardente. Então nós vemos no texto, nesse momento, a qual o som é tocado, todos uníssono de uma só vez, todos aqueles instrumentos juntos é tocado, e todo o povo se prostra, se dobra diante de uma imagem. Só que nós vemos 3 homens que agora são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 judeus que não se prostraram àquela imagem levantada pelo rei. Aqueles homens não se prostraram àquela imagem, eles não se curvaram diante daqueles deuses. Ou seja, esses homens, eles não prostituíram e não profanaram a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. E foi nesse exato momento que o Senhor começou a bramar no meu coração, dizendo que há muitas pessoas se curvando e se prostrando aos deuses mundanos. Há muitas pessoas que estão se curvando e se prostrando à aceitação do homem. Muitas pessoas estão querendo ser aceitas no mundo. Nós estamos vivendo numa era que é muito digital, onde as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser curtidas. Elas estão deixando de lado a sua fé no verdadeiro Deus. As pessoas estão deixando de lado a essência de Cristo Jesus e buscando a aceitação humana, buscando ser inserida na sociedade. As pessoas têm buscado os seus próprios negócios estarem ali visto, mas se rendendo a outros deuses. Porque quem tem o próprio negócio sabe, o mundo fala bem assim, para o seu negócio ir bem, para o seu negócio estar bem. Muitas das vezes a gente tem que aceitar aquela lei que o próprio homem faz, convicções que vão além da nossa convicção. Só que muitos estão aceitando e deixando de lado o verdadeiro, único e o Salvador, e se prostrando e adorando aquilo que o mundo tem posto, aquilo que o mundo tem mostrado, que é um caminho ao contrário do nosso. E nós não podemos, igreja, fazer o errado, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Nós não podemos fazer o errado, ainda que um todo esteja fazendo o errado, porque eu e você, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos aceitar o errado, ainda que todos estejam aceitando o errado. O pastor, nas últimas pregações, ele falou sobre isso, e naquele momento eu só vi Deus confirmando ainda mais a palavra. Até achei que ele ia pregar minha palavra, mas glória a Deus, amém, aleluia. Igreja, nós não podemos nos prostrar com eles, porque o Deus que eles servem não é o mesmo Deus que você serve, não é a mesma verdade que você vive. Nós não podemos estar junto do errado, nós não podemos estar naquela roda que não provém de Deus e que não é o certo para mim e para você. Aquela
rodas de amigo, aonde tem a bebida, aonde tem o cigarro, aonde tem a dançaria. Nós não podemos. Aleluia. Mas você vai pensar, então eu não posso viver, eu tenho que viver numa bola? Não. Não é que você não possa falar com as pessoas, mas nós não podemos fazer o que eles fazem. Eu posso chegar, eu posso cumprimentar, é meu amigo, é um parente. Eu posso falar com eles, posso convidá-los para Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu não posso me aceitar estar naquele meio, convivendo das mesmas coisas a qual eles estão convivendo. Eu não posso fazer isso. Porque apesar de eu estar no mundo, o mundo ele não pode estar dentro de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Aleluia. Por isso que o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ainda que seja eu, seus amigos e familiares, nós não podemos se curvar àqueles deuses. E eu digo por isso porque eu tenho um parente meu, eu não vou citar o nome aqui, mas eu tenho alguém que faz essas coisas e eu não deixo de falar com ele. E todas as vezes que a gente chega perto dele, eu e meu esposo falo assim: nós temos uma brisa melhor do que essa daí que você está vivendo. É uma brisa de Cristo Jesus, é uma brisa eterna, é uma brisa que ninguém pode tomar de você, que não é momentânea. Todas as vezes que a gente chega e vê, a gente fala isso para ele, para essa pessoa. E quando a gente já chega, meu esposo só fala assim: eu tenho uma brisa para você. Ele fala: eu já sei, Cristo Jesus. Ele ainda não está nos pés do Senhor, mas você vê a importância da gente não se prostrar com eles e ser a diferença. Ele sabe porque ele reconhece e ele vê em nós aquilo que nós buscamos no Senhor, a luz de Cristo Jesus. Eles veem em nós. Então nós não podemos, igreja, nós não podemos aceitar tantas igrejas hoje em dia, tantas igrejas trazendo o mundo para dentro de si, tantas igrejas tirando o cristianismo da essência do lugar, o cristocêntrico, o Cristo Jesus, o centro, para trazer o mundo para dentro de si, para que ela seja aceita, para que ela seja vista. Porque muitos lugares hoje em dia só querem ser vistos. Aquele lugar parece ser bom, está bombando. Aquele lugar está cheio. Aquele lugar parece. Mas não podemos. Porque a palavra diz que é anátema. Não pode, é uma maldição. Porque Cristo Jesus, ele tem que ser o centro. E em todo tempo, o centro. Então nós não podemos, igreja, nos curvar e nem nos prostrar a esses deuses. Ainda que seja pouco aquele que está fazendo certo. Ainda que seja uma multidão grande fazendo errado. E somente você ali fazendo certo. Mas continua fazendo certo. Aleluia. Continua caminhando pelo certo. Aleluia. Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, mas você não precisa me responder. Eu quero que você pense dentro de si, dentro do seu coração mesmo. Será que vale a pena ser aceito pelo mundo e perder a sua salvação em Cristo Jesus? Ou receber a sua salvação, a sua eternidade e ser rejeitado pelo mundo e pelo homem? O que você tem buscado? Será que vale a pena ser visto por eles, pela sociedade? Será que vale a pena ser aceito, se curvar àqueles deuses? Ou receber a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus? Aleluia. Por mais que às vezes ser a diferença tenha um preço e não seja fácil, mas seja a diferença, por mais que eles te rejeitem, por mais que eles não querem aquilo que você quer, seja a diferença, por mais que eles queiram te jogar na fornalha de fogo ardente, tenha certeza de uma coisa, que Ele estará contigo. Tenha certeza que o Senhor estará do seu lado. E quando acharem que o fogo irá te queimar, Ele derramará
não se prostram àqueles deuses. Mas, no versículo 8, a gente vai ver algo bem assim. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Olha o espírito de inveja que a gente vê aqui. Aqueles homens agora viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E ele está levando esses homens para o rei Nabucodonosor. Talvez eles não tivessem levado, o rei nem tinha visto. Mas o espírito de inveja que estava naqueles homens agora está fazendo com que aqueles homens sejam levados ao rei, porque não adoraram e não se prostraram naquela imagem. Tiago 4:4 vai nos dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque não há como agradarmos a dois deuses. Agradando um, desagradaremos ao outro. Então não tem como, igreja, a gente agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Porque se eu agradar o mundo, estarei desagradando ao meu Deus. Então o Senhor aqui nesse versículo já está dizendo que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. E então, nesse exato momento, esses homens são levados ao rei Nabucodonosor. Será que nesse momento você consegue entender de que a luz que está em nós é maior e brilhará muito mais do que eles? E isso, a luz que está em mim, você, a luz de Deus, ela incomoda as pessoas. A luz do Senhor que está sobre a mim, sobre a sua vida, incomoda as pessoas, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. E isso incomoda as pessoas. Foi isso que aconteceu com aqueles homens, ficaram incomodados. Porque a luz que havia naqueles homens judeus era a luz de Cristo, era a luz do Senhor. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão Ricardo, será que você consegue entender que às vezes as pessoas acham que estão fazendo mal para nós, nos jogando na fornalha de fogo ardente? As pessoas acham que isso vai ser um mal para a gente, quando na verdade elas estão fazendo um bem para nós. Sabe por quê? Porque no momento que aqueles homens eles são jogados na fornalha, no momento que eles são entregues ao rei, achando aqueles homens que estavam fazendo mal para aqueles três amigos, foi o momento em que eles mais se aproximaram de Deus. Foi o momento que na dor, no sofrimento, no processo, eles clamaram ao Senhor, eles oraram ao Senhor, eles se prostraram diante de um Deus vivo e poderoso, o único que é capaz de livrá-los da fornalha de fogo ardente, trazendo para mais perto da intimidade do Senhor. Então muitas das vezes as pessoas acham que nos jogando no fogo vai nos destruir. As pessoas acham que fazer o mal para a gente vai nos destruir, quando na verdade elas nem sabem o quanto elas estão nos aproximando mais de Deus. Porque no momento da dor e do processo, nós nos ajoelhamos, nós buscamos um Deus verdadeiro. Aleluia. E um Deus vivo. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. E então, nesse momento, agora esses homens são levados ao rei Nabucodonosor. O rei vai perguntar mais uma vez para eles: é verdade que vocês não se prostrarão aos meus deuses? E esses homens vão dizer que eles não precisam responder o rei. Só que o rei furioso vai jogar esses homens na fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, nesse momento, ele fica furioso. Ele fica irado com a reação daqueles homens,
de não se encurvar e não se prostrar àqueles deuses. E então eles são levados à fornalha de fogo ardente. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje eu estou bebendo muita água. A voz não está muito boa, então a garganta seca. Mas glória a Deus e aleluia. E então, igreja, nesse momento, esses homens são levados. E o rei vai perguntar bem assim para eles. Bem assim o rei vai perguntar. Deixa eu ver o versículo. Qual é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Qual é o Deus que pode livrar-os das minhas mãos? E nesse momento esses homens vão dizer: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente. Ou seja, aqueles homens nesse momento estão dizendo para rei Nabucodonosor: ó rei, nós não precisamos te responder. Porque se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não quiser, nós não nos curvaremos ao teu Deus. Sabe o que eles estão dizendo, igreja? Que eu consigo entender aqui? Ó rei Nabucodonosor, aquilo que a gente vive não é coisa de uma hora, não é coisa de um dia, mas aquilo que a gente vive é eterno. Aquilo que a gente vive é uma verdade. Aquilo que a gente vive é para sempre. Eu não preciso te responder, porque se eu tiver que morrer com meu Deus, eu sei o que me espera lá em cima. Se eu tiver que com Ele morrer, eu sei o que me aguarda lá em cima. Eu não preciso te responder. Talvez as pessoas querem te ver na fornalha. Talvez você não tenha aceitado aquilo que tem te imposto. Talvez você não tenha aceito se prostrar aquilo que as pessoas têm te dito. E as pessoas querem te ver na fornalha. E as pessoas têm te jogado na fornalha de fogo ardente. Só que você sabe aquilo que você vive não é passageiro, não é um minuto, não é de um dia, é uma eternidade. Você já provou, você já sentiu, você já viveu. Ele te resgatou e Ele manifestou em você a glória dele. Aquilo que você sente e você vive é no secreto do quarto, a qual seus joelhos dobrados clamam ao Senhor. Eles não sabem, eles não conhecem esse Deus a qual você serve. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, eles não conhecem. Tem um louvor que vai dizer bem assim: que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Na fornalha, fora da fornalha, dentro do fogo, fora do fogo, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele permanecerá sendo Deus da minha e da sua vida, igreja. Aleluia! Será que você consegue entender que Ele é Deus? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, aleluia, Jesus, Ele é Deus. E a partir dessa resposta, o rei muito enfurecido, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ou seja, aquele não era o costume. Então ele manda acender 7 vezes mais. Sabe por quê? Porque era para a morte. Não era para a vida, era para matar aqueles homens. A fornalha foi acesa 7 vezes mais para que não viesse ter a chance da vida, porque aqueles homens eram para ser consumidos pelo fogo, para que não viesse ter escape para a vida deles. E então o rei Nabucodonosor, ele chama um dos seus homens mais fortes
e ata aqueles 3 amigos às suas mãos. As suas mãos são atadas e aqueles homens são jogados na fornalha com todas as suas vestes, com os seus chapéus. Eles são jogados na fornalha, eles são levados. Irmã Camila, olha isso aqui, olha que interessante. Porque o rei Nabucodonosor, ele escolheu um homem forte para levar aqueles homens atados na fornalha, para não ter a chance de correr da fornalha. Só que olha lá, porque chega a porta da fornalha, olha quem foi consumido. Aqueles homens morreram na porta da fornalha, foram consumidos pelo fogo, enquanto os homens de Deus, enquanto os servos do Senhor Jesus Cristo não foram consumidos. O fogo não consumiu, o fogo não os matou, o fogo não teve poder sobre a vida deles. Aleluia! Olha o que os Salmos 91 nos ensina: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confiarei todos os dias. Olha só, aleluia. Os Salmos 91 nos revela a proteção de Deus para aquele que confia, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que confia que no Senhor estará descanso, e que nenhuma seta e que nenhuma armadilha prevalecerá contra a sua vida. Aleluia! Que nenhum fogo permanecerá contra a sua vida. Aleluia! Aleluia! Será que você consegue entender que aqueles que querem te jogar no fogo, eles acham que o fogo pode te consumir? Aleluia! Só que eles mesmos foram consumidos antes daqueles homens caírem no fogo. Glórias a Deus! Aleluia! Oh, glória, Senhor! Aleluia! Aleluia, igreja! O fogo não tem poder sobre a sua vida. O fogo, ele não pode te consumir. Ainda que aqueles ao teu redor, eles acham que você não vai perecer, e que você não vai conseguir, e que você não vai sobreviver a este fogo, a qual você tem vivido e enfrentado. Oh, aleluia! O fogo não tem poder sobre a sua vida. Será que você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Será que você está preparado para você e a sua casa viver o sobrenatural de Deus? Porque esses homens agora estão vivendo o sobrenatural. O fogo não queimou, o fogo não os consumiu, e eles foram jogados. Só que no momento que aqueles homens estão ali na fornalha, atados, o rei Nabucodonosor vai olhar. E de repente, ali ao olhar, ele vê o 4º homem dentro da fornalha, andando e passeando com o fogo. Será que você entende que aquele fogo que era para te queimar, aquele fogo que era para te consumir, aquele fogo que era para te derrotar, não te derrotou? Porque o 4º homem estava com você. Ele caminhava, ele passeava pelo fogo, ele estava ali com você. Ele me parava, Senhor, ele me parava, Jesus. É, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele me parava, aleluia. Aleluia, aleluia. Eita glória, Senhor dos senhores. Oh Deus poderoso, o fogo não pode te consumir. E é por isso que você está aqui. Porque o 4º homem está caminhando com você. O 4º homem, ele caminha com você.
dia que meu esposo estava indo dar um orçamento, e dentro do carro começou a tocar um louvor sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já tinha pedido confirmação do Senhor da palavra. E naquele exato momento, meu esposo vira para mim assim, creio que foi uma pergunta que ele sabia a resposta, mas talvez ele queria ouvir de mim. Será que Deus não poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Eu disse para ele, com certeza que ele poderia, porque ele é Deus poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único que tem poder e autoridade sobre nós. Mas o Senhor não livrou, porque o rei precisava ver o tamanho desse Deus. Eles não foram livrados, porque o Senhor precisa ver um milagre. Aqueles deuses, aquele rei, aquelas pessoas precisam ver um milagre através da sua vida. Será que você entende? Já foi testificado nessa noite, no começo do culto. O irmão falando ali. Será que ele não pode nos livrar? Ele pode, gente. Ele pode. Mas ele não livrará. Porque tem pessoas que precisam ver o milagre de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que precisam enxergar o tamanho do Deus a qual você serve na sua vida. Será que você entende que tem pessoas que precisam ver o Deus a qual você serve? O quanto ele é poderoso, irmão? Será que possamos entender o quanto esse Deus ele é poderoso? Então tem situações que o Senhor vai permitir, mas é para que a glória dele seja testificada. E é para que o poder dele seja testificado na minha e na sua vida. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Isaías 43, 2, vai dizer bem assim: que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Oh, aleluia. O fogo não te queima. O fogo não pode te queimar. Aleluia. Aquele que crê e confia no Senhor, aquele que deposita a sua fé no Deus vivo e verdadeiro, aquele que decidiu não se prostrar ao mundo e aceitar somente Cristo Jesus. O fogo não tem poder e o fogo não tem autoridade. Às vezes as pessoas, o mundo quer nos colocar na parede. As pessoas querem nos empurrar pela verdade a qual nós acreditamos. Mas é que elas não conhecem esse Deus que eu e você conhecem. Elas não conhecem esse Deus verdadeiro, a qual eu e você conhecemos. Verdade, Jesus. Aleluia. Elas não conhecem o tamanho desse Deus. Glória a Deus. E então, igreja, tenha certeza que Ele está contigo. Ele está caminhando. Há um quarto homem andando com você. Há um quarto homem do seu lado te assegurando. Aleluia. E o fogo não tem poder. Glória a Deus. Eu vou ler bem aqui para os irmãos verem. No versículo 27, no versículo B: o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele homem agora passou a crer que há um Deus mais poderoso, que é o Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Há um Deus mais poderoso. E a partir desse momento foi feito outro decreto para que todos adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há outro Deus mais poderoso do que esse Deus. Aleluias. Não existe, não há outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus. Então que nessa noite você saia daqui na certeza que o fogo não tem poder e o fogo não tem autoridade sobre a sua vida. O quarto homem está andando com você. Talvez você ache que não vai aguentar.
consumido. Aleluia. Sabe o que o rei Nabucodonosor não sabia? Sabe o que o mundo não sabe? Sabe o que aqueles que querem te jogar na fornalha não sabem? Que fogo não consome fogo. Fogo não tem poder sobre fogo. O meu Deus e o seu Deus é fogo. Ele não pode ser consumido. E é por isso que você não será consumido. Porque o quarto homem andando com você, ao quarto homem caminhando com você, esse fogo não tem poder sobre ele. A fornalha não tem poder sobre o nosso Deus, porque fogo não consome fogo. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito és o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu quero terminar a minha palavra aqui, agradecer a oportunidade e creio que até aqui